Boa noite, queridos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. E declarar mais uma vez que estou com muita saudade dos irmãos. Nessa noite nós iremos dar início, ou dar prosseguimento, sobre as mensagens sobre o mês da família. E nessa noite eu queria compartilhar uma palavra que está no Salmo 127, versículo 1, que diz da seguinte maneira: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A realidade do nosso tempo é que muitas famílias estão sendo desfeitas e, por consequência, vemos tantas pessoas sofrendo, filhos, esposas ou esposos, e vemos permear isso em todos os cantos da humanidade e, infelizmente, até dentro dos próprios arraiais da igreja. Mas se nós quisermos evitar essa condição, é muito importante fortalecer a estrutura do lar e que essa condição danosa possa ser evitada em nossa família. Mas, meus amados, a pergunta sempre é essa: quais são as bases, o que eu devo fazer para que possamos ter nossa família fortalecida? Para que isso possa fazer diferença em nossa família. Infelizmente, muitas pessoas constroem paredes e não bases. Não adianta construir paredes se a base for frágil, com certeza se romperá com muita facilidade. Trago aqui alguns tópicos para que nós possamos meditar e entender que a estrutura espiritual da nossa casa ela só é fortalecida quando a base espiritual do lar ela está na direção de Deus e da sua vontade. Nós vemos Jesus falando em Mateus 7, versículo 25, 24 em diante, sobre os alicerces. Mas eu vou ler o versículo 25 em diante, que diz assim: desceu a chuva, correram os rios, sopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. É explicado de que as duas casas foram construídas, foram levantadas paredes. Porém, ele fala de que aquele que ouve as palavras dele e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa na rocha. Nós vemos que diante das duas casas, os ventos sopram, os rios transbordam, simbolizando as intempéries da vida que contendem contra aquela casa. Mas a Bíblia diz que uma delas permanece de pé. E diz que aquela que foi construída de forma insensata, essa grande foi a sua ruína. O lar que certamente nunca desmorona é aquele que tem por alicerce a comunhão com o Senhor e vive sob a sua direção divina. Porque a palavra de Deus é a nossa regra de conduta e fé. Ela é verdadeiramente a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos. É preciso edificar a casa, nosso lar, sobre a rocha. A família que foi instituída pelo próprio Deus e por isso deve tê-lo como pessoa central nas nossas vidas. A sua palavra deve permear em nossas vidas de forma bastante regular em nossas vidas. Da mesma maneira, meus amados, que nós nos alimentamos todos os dias, pelo menos 3 refeições por dia, nós não podemos ficar apenas com 2 refeições por semana da palavra de Deus. É necessário que a nossa família esteja alicerçada, porque a palavra de Deus, ela é a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável para as nossas vidas. A estrutura espiritual do lar, ela é fortalecida quando a base espiritual do lar
está numa boa educação cristã, em fundamentos da palavra de Deus. Nós vemos instruções para o povo de Israel, lá em Deuteronômio 6, versículo 4 em diante, quando diz da seguinte maneira: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração. As intimarás aos teus filhos e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeira entre os teus olhos. As escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Meus amados, nós vemos aqui, falamos que o alicerce, o bom alicerce, era a obediência da palavra de Deus. Mas se nós não soubermos o que nós devemos crer, não tivermos a palavra inculcada, aqui na minha versão intimarás, mas a versão que diz inculcar é como se abrir a cabeça e jogar dentro. E tiver guardada no coração. Porque a Bíblia disse que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O lar que se dá a filhos a profunda base de um crescimento espiritual adequado. Os primeiros ensinos bíblicos são ministrados nos nossos lares. Meus amados, as famílias hoje têm transferido para a igreja a educação cristã. E nós nunca devemos nos esquecer que o principal lugar de formação cristã é no próprio lar. Quando se faz o culto doméstico, quando se lê a palavra, quando se ora, quando se busca a Deus, e a nossa família é o referencial de não apenas ouvir a palavra, mas de testemunhar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas operosos praticantes da mesma. E a Bíblia às vezes fala sobre aqueles que ouvem a palavra como alguém que se coloca diante do espelho, que quando sai de diante do espelho já não mais se lembra. Significa, meu amado, que a palavra de Deus mostra quem nós realmente somos. Mas nós precisamos realmente entender quem somos e permitir que Deus haja mediante a palavra do Senhor. Nós já vimos que a estrutura espiritual é uma boa educação cristã, é também um alicerce que é a direção de Deus para a nossa vida, e nós só podemos seguir a Deus e obedecer a Deus se soubermos o que está escrito. Um certo pregador disse que nunca viu uma geração tão analfabeta de Bíblia. É por isso que erramos tanto nos nossos lares. A estrutura espiritual do lar é fortalecida quando o lar, a sua base espiritual, está no exemplo. E aqui eu quero mostrar o apóstolo Paulo falando para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, quando ele fala aqui, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, o qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Nós vemos aqui a base espiritual desse lar pelo exemplo. Nós vemos que a Eunice viu na fé da sua mãe Loide, e Timóteo conseguiu enxergar na sua avó e na sua mãe a fé não fingida, uma fé real, uma fé vivenciada. Quando a nossa vida é uma vida real diante daquilo que lemos da palavra de Deus, onde é visto que se é praticado aquilo que declaramos como profissão de fé em nossas vidas, com certeza a nossa base espiritual do lar, por exemplo, irá realmente marcar a vida das pessoas. Sabe por quê, meu amado? Porque a influência mais duradoura da nossa vida
são aquelas que recebemos através de modelos significativos em nossa experiência pessoal, em nosso lar. A ação formadora do lar proporciona uma base para a aplicação da educação recebida na casa de Deus, e o resultado é de uma boa formação cristã, é visto na vida de Timóteo, que se tornou um pastor de destaque nos dias de Paulo. Ele conseguia enxergar essa sinceridade, os exemplos que marcaram a vida daquele jovem, marcaram com profundidade nas suas vidas. E mais um item sobre estrutura espiritual é fortalecida quando a base espiritual do lar está na participação da igreja. Vemos tantas pessoas querendo, hipervalorizando uma família, e realmente precisamos valorizar. E algumas delas preferem ficar nas suas casas do que trazer seus filhos para cultuar a Deus juntamente com a igreja. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, no finalzinho dela, diz assim: criai, falando sobre os filhos, na doutrina e a demonstração do Senhor. Nós vemos que o lar que participa das coisas de Deus de forma correta, no lugar de adoração, não quer dizer que no seu lar, em qualquer outro lugar, você não possa adorar a Deus. Mas aí estabelecemos comunhão, crescimento espiritual. E nós temos que, amados, que realmente escolher a quem devemos servir. Nós vemos lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, no finalzinho, já Josué falando sobre o que ele queria para a família dele. E ele fala assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir o Senhor, escolhei hoje em quem sirvais, se aos deuses que sirvam vossos pais, que estavam no meio do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus amados, se colocarmos em prática esses 4 fundamentos que nós colocamos aqui, a nossa vida familiar tomará uma outra direção. Não teremos dentro da igreja tantas pessoas se divorciando. Meus amados, faço uma pergunta: como está alicerçada a sua família? É você dando bens, dando educação, isso é dando instrução, né? A escola você vai ser instruído, educação você é pela palavra de Deus. E quais os fundamentos o qual estamos alicerçando o nosso lar? Qual a estrutura que estamos construindo nesta base? Ele é forte? É o suficiente para suportar as adversidades da vida? Nós vemos tantas pessoas lá sucumbindo, irmãos, simplesmente porque as bases são fracas. A palavra não é comentada, não é falada, não é ensinada, não é motivada. A comunhão entre os crentes não é motivada. Obedecer ou não é uma opção, sendo que a Bíblia diz que nós temos 2 caminhos, da bênção e da maldição, e o da bênção quando resolvemos ouvir a palavra e praticar, e da maldição quando desejamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Meus amados, o Senhor é que construiu a família, que constituiu a família antes do pecado. E por isso eu deixo essa palavra para você essa noite. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus quer que os nossos lares sejam fortes, as bases sejam rígidas, suficientes para subsistir os dias maus. Que Deus possa nos abençoar nessa empreitada de consolidar as nossas famílias. Que Deus possa estar abençoando nossas vidas. Mas eu quero orar com você em nome de Jesus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus eu te peço nesta noite que o Senhor edifique a nossa casa, que a nossa casa seja, meu Pai, fortalecida pelo testemunho que daremos aos nossos filhos, para as nossas esposas, seja fortalecida pela participação na comunhão,
seja fortalecido, meu Pai, na direção do Senhor, através da sua palavra. Por isso, grande Deus, abençoe a família da nossa igreja, Senhor. E se alguém, meu Pai, que nos ouve, meu Pai, não está vivendo momentos difíceis nos seus lares, o Senhor possa, meu Pai, realmente ser o Senhor da vida deles, abençoando e fazendo uma grande obra na vida de cada um, meu Pai. Eu agradeço, meu Pai, neste momento. Eu oro na autoridade do nome de Jesus. Amém.